E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a entidade 99 dos Backrooms, The Game Master, ou o Mestre dos Jogos. A entidade 99, mais conhecida como Game Master, é uma marionete parecida com um bobo da corte, com um alto nível de controle sobre a realidade dentro do The Game Hall, ou o nível 389. Ela é conhecida por enganar as pessoas, para entrar em seu nível e desafiá-las para um jogo de sua escolha. Comportamento. A Game Master é uma entidade senciente com uma personalidade errática. Seus comportamentos constantemente documentados incluem um uso verbal de gírias de internet, referências a mídias populares recentes e memes. Além disso, ela também possui dificuldade de aceitar a derrota e uma tendência de manipular os andarilhos para jogar com ela. Enquanto está ociosa, a Game Master é mais comumente vista deitadas de bruços no chão do nível 309. Mas houve casos registrados dela jogando videogame, assistindo a vídeos ou falando sozinha perto de cortinas na parte de trás do nível. A Game Master demonstrou orgulho em seu catálogo diverso de jogos jogáveis. Embora ela insista que seus jogos são suas próprias criações originais, eles têm semelhanças suspeitas com os já existentes nas frontrooms. Apesar de alegar ser uma defensora de regras, ela provou frequentemente tentar trapacear em seus próprios jogos para obter mais vantagem. Além disso, embora a Game Master afirme o contrário, quase todos os jogos tendem a ser estruturados de tal forma que resulte a favorecer ela. Na sequência tem uma lista de jogos inventados pela Game Master. A maioria são jogos das frontrooms modificados, ou jogos que eu não conheço. Não achei importante pro desenvolvimento do vídeo colocar, então estarei pulando. Mas se você quiser ler, tá aí tudo na tela. São só jogos e como jogar. Mas tem um jogo bem da hora nessa lista, que é o jogo de deixar o like. Deixa o like. Biologia. O rosto da Game Master consiste em uma tela de vidro que exibe digitalmente dois sinais de X vermelhos no lugar dos seus olhos e um sorriso de um desenho animado por padrão, embora também possa exibir várias outras expressões. O resto do corpo é uma colcha de retalhos de tecidos azuis e amarelos, recheado com o que se presume ser algodão. As extremidades parecem ser feitas de madeira, típicas de uma marionete. Pequenas esferas vermelhas que emitem um som agudo estão presas à ponta do seu chapéu de bobo da corte. Também estão nas pontas de seus sapatos e no meio de seu torso. Pulsos, tornozelos e outras partes do corpo são suspensos por uma corda vermelha, cuja fonte é indetectável, pois parece se estender infinitamente. Descoberta. Não se sabe quando o Game Master apareceu pela primeira vez ou foi descoberta pela primeira vez. Entrevistas com sobreviventes que exploraram o Game Hall relataram a existência de vários jogos desde o início dos anos 1900 em seu catálogo. Jogos e itens ainda mais antigos foram relatados, mas ainda não foram documentados. A própria Game Master apenas comenta que tais jogos são antigos e chatos. Ela foi registrada pela primeira vez em atividade há cerca de 10 anos, quando várias pessoas relataram ter visto uma porta com padrão xadrez diante delas. Essas testemunhas foram dadas como desaparecidas logo após. Informações adicionais. Curiosamente, sabe-se que os The Lost adoravam uma divindade em seu panteão, conhecida como Nunca. Detalhe, Nunca está escrito em português, entre aspas. Ou não sei se em latim Nunca ainda é Nunca. Pode ser uma referência também a outra língua que tem essa palavra e que por coincidência é uma palavra que parece ser uma palavra em português. Mas isso só indo a fundo na lore para descobrir. Muitos detalhes sobre esse ser lembram muito os detalhes do Game Master, desde os motivos de bobo da corte, os maneirismos excêntricos e o comportamento jovial. Isso pode sugerir que o Game Master tem uma origem muito mais antiga do que se acreditava inicialmente, mas a confirmação dessa teoria ainda está pendente. Houve relatos de que a Game Master conversou com um indivíduo desconhecido perto das cortinas do nível 309. Não se sabe o que ambos estavam discutindo, mas é notável pelo seguinte incidente. Oi, bobo. Eu estava andando por aí e então encontrei um telefone. Ele ainda está funcionando, né, loucura? Tinha um monte de coisas chatas, mas eu encontrei um vídeo muito estranho sobre uma mestre muito legal e incrível derrotando alguém que era péssimo em capitalismo. Ela arrasou, você não tem como pará-la. Anexado a essa mensagem, havia um arquivo de vídeo tirado do próprio telefone, justamente o vídeo em que ela comentou. No entanto, devido à autocensura da Game Master, o vídeo em si era estático, mas o áudio permaneceu intacto. E no registro, ela pede pra se inscrever no canal. Mentira, mas se inscreve aí, na moral. E eu não vou matar vocês de tédio, esse não é um bom registro de áudio como muitos são. Tudo que esse registro de áudio mostra é a visão de uma pessoa que chegou ao nível e a Game Master está falando pra eles jogarem um jogo sobre capitalismo. E aí o cara fica, não é pegadinha não, né? Se eu ganhar eu saio do nível, né? E ela respondendo, claro, só não pode trapacear. E a única coisa interessante no meio desse texto é que rola uma certa piada. Eles estão indo jogar, parece uma versão de um banco imobiliário, um Monopoly, algo do tipo. Então ela diz que o nome do personagem principal é o CEO, porque ela não tem direitos autorais sobre o Sr. Monopoly. Tá tentando evitar um processo do Deus Advogado. E Deus Advogado é um link que vai para o wiki do Argus. Isso é bem interessante. Se você não sabe do que estamos falando, nível 46.1, nível 486. E aí o resto do registro são eles jogando. A Game Master ganha e aí você pode escutar gritos. E o registro de áudio acaba. Não sabemos exatamente o que rolou com o perdedor, já que só temos o áudio e não o vídeo. E no final da página aparece escrito cômico. E ao clicar, abre uma nova wiki da Game Master, com um texto escrito. No começo
Isso era puro potencial. Conceitos incontáveis se uniram e se dividiram, instantaneamente formando e destruindo arquétipos. Do poder bruto, seres divinos foram formados, os únicos capazes de suportar a existência indisciplinada. Eles acalmaram as marés furiosas e instalaram regras que permitiram a criação de vida menor. O resto, como dizem, é história. Eu não fui o primeiro a tomar forma. As almas nascidas por nossa dança primordial construíram uma ponte para a existência para nós, e eu fui o último a cruzá-la. Em troca, eu retribuí essas mesmas almas com um poder inestimável. Quando as mentes clamaram em misericórdia por uma trégua do sofrimento, eu as libero na forma de humor. Os oprimidos, os rejeitados e os perturbados se voltaram para mim, pois no fim, todos verão o lado engraçado. Uma zombaria da brutalidade, uma risada da desesperança de alguém, uma piada aliviará o sofrimento de qualquer doença. Não importa o quão inevitável seja, estou em simbiose com os mortais. A verdadeira piada é sobre meus parentes mais velhos, que seguraram sua suposta superioridade sobre mim com uma coleira em um cão raivoso. Eles se acham meus superiores, mas eu lhes mostrarei o contrário. Meu poder não é força nem astúcia, mas finalidade. Eu sou o único ponto de vista que resta nos momentos de qualquer ser. O último suspiro de qualquer homem ou Deus é expelido como uma risada. Após a realização moribunda da última verdade, eu respiro através deles, e nós rimos juntos. Os outros pilares pensam que sou jovem e, portanto, fraco, mas não estou sob nenhuma das suas falsas pretensões de importância ou realeza. Não fui o primeiro a entrar na existência, mas serei o último a sair quando a cortina cair sobre esse palco. Eu darei a última risada. Os membros da Game Master não se movem por vontade própria, mas em uma dança ao som da minha melodia travessa. As cordas descem através de todas as mentes capazes de compreender o quão engraçada é a sua realidade nua e crua. Eu nasci das almas dos homens, e por sua vez, eles lembram da minha travessura. O humor está tão profundamente enraizado em seu ser que o riso é mais contagioso que qualquer doença. Minha loucura melódica é a realização final. No final, não resta escolha, a não ser ver o lado engraçado. Eu sou como Oid, e sou a verdade final. Como Oid, ou seja lá como se lê isso, é o nome que aparece na página do Nunca, aquele ser que os Deloitte cultuavam no panteão. Aquela página tem um nome como Oid e Filia, com PH. E aqui, Oh My God. Isso explica tudo sobre a wiki do nível 339. A Game Master reside e controla aquele nível. É uma entidade que gosta de jogos, trapaceia e faz sei lá o que com quem perde seus jogos. Até aí tudo bem, mais ou menos. Essa wiki aqui não responde sobre as 6 portas que estão trancadas no nível 339. Pelo visto aquilo realmente vai ficar em aberto, a não ser que tenha outra wiki que possa responder o que é aquilo. Então por enquanto, tudo que podemos pensar sobre aquelas 6 portas são justamente a teoria que eu dei no vídeo do nível 339. Ativa o sininho. E gente, eu não sei se vocês repararam, eu caí nessa quando li a primeira vez essa wiki e só percebi na segunda leitura. A primeira impressão que eu tive é que esse Como Oid seria a Game Master em sua versão original, no caso o tal deus que o Deloitte cultuava. Mas gente, reparem bem na marionete na mão do Como Oid. É a descrição da Game Master. Lembra que foi dito que a Game Master tem uns fios que parecem ser o que mexem os seus membros e esses fios se estendem infinitamente para cima? E vocês lembram que é dito que a Game Master, em boa parte do tempo, tá deitada no chão do nível 339, como se estivesse dormindo? Tudo isso me dá a entender que a Game Master é literalmente uma marionete, controlada pelos fios por uma entidade maior, esse tal Como Oid. E quando esse Como Oid não está controlando a Game Master, tá fazendo outra coisa, é nesse momento que a gente vê ela deitada no chão, imóvel. Porque se ninguém tá controlando ela, ela fica estática lá, até que o Como Oid volte e passe a controlar ela de novo. O deus que os Deloitte cultuam é esse Como Oid, e a Game Master parece ser apenas uma extensão do Como Oid, digamos assim, uma entidade controlada por ele. Isso explica porque a wiki da Game Master fala sobre essa relação de personalidade entre eles. É óbvio que eles têm a mesma personalidade, porque ela é controlada por ele. Bom, pelo menos isso é tudo que a wiki deu a entender até agora com as informações que temos. Mas assim, algumas coisas ficam estranhas na minha visão. É dito que a Game Master é vista em 4 situações diferentes. Primeiro, deitado no chão. Segundo, jogando com as pessoas que entram no nível. Terceiro, jogando videogame. E quarto, falando com alguém atrás da cortina. Se as únicas ações da Game Master fossem ser vista deitada e jogando com andarilhos, eu não veria nenhuma coisa estranha nessa história. O Como Oid deixa ela lá parada, e quando alguém entra no nível, ele passa a controlar ela para fazer as coisas. Mas essas outras 2 ocasiões são meio estranhas. O Como Oid, sendo um deus, para jogar videogame precisa controlar a Game Master para isso? Precisa de um intermediário para ele poder jogar videogame? Ele não pode jogar videogame por conta própria? Ele precisa da Game Master para conversar com alguém atrás das cortinas? Isso leva a muitas questões.
mas o Comoid é limitado ao seu mundo superior de Deus, e para poder interagir com o mundo normal, digamos assim, dos Backrooms, ele precisaria tomar posse de algo menor, no caso a marionete, a Game Master, para poder interagir com o mundo. Isso talvez explique o porquê ele usa ela para jogar videogame. Talvez esses videogames não sejam acessíveis no mundo superior, muito complexo e muito acima do Comoid. Sobre essa pessoa, ser, entidade, ou seja lá quem seja, que a Game Master conversa atrás das cortinas, quem será? Será que é essa tal filha que é citada na wiki do Comoid? Se for isso, essa filha não pode ser um deus como o Comoid, e sim ser uma entidade inferior dos Backrooms, eu imagino. Porque se ela fosse uma entidade superior, o próprio Comoid poderia falar com ela no mundo ali dos deuses, digamos assim. Talvez ele não precisasse desse intermediário, a Game Master, para conseguir conversar com ela. Se essa filha for um deus como o Comoid, eu acho difícil que ela seja essa coisa atrás das cortinas. Porque se fosse um deus, eu imagino que ele não precisaria desse intermediário. Talvez ele precise só do intermediário da Game Master para conversar com algo dos Backrooms, que seriam aí entidades menores. Enfim. Se inscreve no canal secundário. Muitos mistérios, muitas teorias. Essa wiki é bem interessante. E isso que eu quero dizer com bons mistérios. O nível 4.3 apresenta mistérios ruins, coisas em aberto ruins. Aqui tem mistérios bons e coisas em aberto boas. E assim, essa imagem do Comoid, ele não tá utilizando apenas a Game Master de marionete, tá usando uma outra coisa também. Será que é uma outra entidade de outro nível? E aí ele só poderia controlar uma de cada vez? E enquanto a Game Master tá desativada, ele controla esse outro? Ou será que esse outro é só pra acrescentar na imagem, a imagem ficar bonita e não é mais nenhuma entidade importante? Enfim, mistérios. Mas cara, quem diria que isso tudo estaria ligado aos The Lost no final de tudo, tá ligado? Uma coisa interessante sobre esse último texto que aparece na wiki é que é dito o seguinte: eles acalmaram as marés furiosas e instalaram regras para permitir a criação de vida menor. Vocês lembram quanto o Blue Channel é relacionado a um mar? Por ele ser azul e tudo mais, tanto porque ele é azul, quanto porque é dito que você pode nadar por ele. Tem várias coisas que relacionam o Blue Channel a um mar. E esse texto falar que eles acalmaram as marés furiosas só pode me remeter ao Blue Channel. Afinal, a gente sabe que o Blue Channel é a criação de tudo. É onde tudo começou, lá em Icarus Proceedings. Eles, será que está se referindo a justamente os três deuses, Augustus, Claudius e Gudin, do Icarus Proceedings? Após eles, essas entidades deuses dos Backrooms começaram a aparecer. Eles seriam os maiores deuses dos Backrooms, o Augustus, Claudius e a Gudin. Só que após eles terem feito tudo, podem ter surgido outros deuses meio que menores do que eles, e talvez a Game Master seja um deles, e talvez isso torne muito diferente a visão que temos sobre o Punho de Ferro. Lembra que o Punho de Ferro é um grupo que mata deuses? Só que a gente ficou na dúvida, será que realmente as entidades que eles estão matando são deuses ou são simplesmente entidades únicas de níveis? E assim, eu continuo acreditando que o Punho de Ferro só tá matando um monte de entidades a rodo aí, independente delas ser deuses ou não, independente delas serem boas ou não. Mas essa wiki aqui pode dar a gente a entender que realmente existem outros tipos de deuses nos Backrooms, não só aqueles três primordiais de Icarus Proceedings. E talvez eles tenham surgido justamente após os eventos de Icarus Proceedings. E a Game Master é um deles. Isso é bem interessante. E novamente, o mesmo de sempre que vocês já entenderam nessa altura. Backrooms é uma história enorme. Quanto mais entramos nela, mais coisas descobrimos, mas mais coisas ficam em aberto pra gente continuar descobrindo. Não adianta ficar me pedindo pra eu finalizar as histórias feitas no canal. É importante lembrar que durante a semana saem muitas páginas no Wikidot, porque tem muitas pessoas fazendo níveis, fazendo entidades, fazendo fenômenos. É tanta gente postando no Wikidot que eu, que sou uma pessoa só, não consigo acompanhar a história. Um dia eu espero que a gente consiga. Eu tenho a esperança de que quando o canal bater 100 mil inscritos, o canal comece a crescer mais e eu finalmente consiga, por exemplo, contratar editores. E assim talvez conseguimos postar mais vídeos de Backrooms pra gente conseguir finalmente começar a acompanhar o Wiki. Mas por enquanto, é impossível finalizar todas as histórias do Wikidot, porque sempre tá saindo mais coisa. Tudo que a gente pode fazer é fazer de pouco em pouco, porque é o que é humanamente possível pra eu fazer. Mas se você também sonha com um dia em que a gente vai conseguir acompanhar o Wikidot, veja se você tá inscrito no canal, tem muita gente que ainda não tá inscrita. Deixa o like, comenta, ativa o sininho, compartilha com um amigo, estamos quase chegando em 100 mil inscritos. E a partir dali tenho esperança que as coisas comecem a andar melhor. E comenta mesmo, pra engajar bastante. Eu tenho o sonho de que um dia esse canal vai bater 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, quem sabe, e com isso a gente consiga ser o canal brasileiro de Backrooms que vai conseguir acompanhar e trazer a história do Wikidot aqui em vídeos pra facilitar pra todo mundo. A gente pode sonhar, né? Mas o primeiro passo pra esse sonho é bater 100 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. E vamos ver futuramente como essa história aqui desenrola. Qual que é desse tal Comoid, dessa tal filha, e quem sabe o que mais a gente vai descobrir por aí. E comenta aí, mestre dos jogos, se você
assistir o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.